E por falar em técnico, vamos para o nosso último assunto. Vamos falar dele, que tem sido uma sensação no futebol brasileiro neste segundo semestre. Dorival Júnior, que, segundo a matéria do Luiz Henrique Silva aqui no site msn.com, fez a matéria pautado no comentário de Flávio Prado no bate-pronto da Jovem Pan Esportes, que falou o seguinte: vamos assistir o vídeo e aí eu e o Rodolfo a gente dá o nosso pitaco. Né? Há 6 meses o Dorival era apenas um técnico desempregado. Hoje até Neto nasce na hora certa. Pergunta pro Tico o que ele achou do Dorival. E aí você olha, e a gente já falou isso aqui, eu acho que todo mundo concorda. Se ele ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Libertadores, a chance dele virar técnico da seleção brasileira é enorme. Claro. Enorme. Copa do Brasil, Libertadores no Flamengo, a chance dele virar técnico da seleção é gigantesca. E há 3, 4 meses atrás tá desempregado. É impressionante como o Flamengo levanta técnico, né? E também derruba técnico. Também, com a mesma força. O Renato chegou, todo mundo colocando o Renato na seleção. O Renato não fez assim um trabalho tão interessante no Flamengo e aí acabou, né, sendo, de certa forma, entre aspas, Ele não rebaixado. acabou bem o trabalho, né? Não acabou bem o trabalho e aí perdeu aquela moral que ele tinha no Flamengo. Agora você vê Jorge Jesus, Dorival agora. Né? Aí, Rodolfo. Segundo o Flávio Prado, Dorival Júnior tem grandes chances de treinar a seleção brasileira caso vença o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Principalmente a Copa do Brasil e a Libertadores, que são neste momento mais palpáveis para o rubro-negro carioca. O que você pensa sobre isso? Eu já falo minha opinião que, cara, com todo respeito ao Dorival, que parece ser um baita de um cara. Ontem esteve lá no lance com meu amigo César Tavares, uma entrevista bem legal. Cara, assim, com todo respeito ao Dorival, não é um cara para a seleção brasileira, né? Vamos falar a verdade. Não é um nome para a seleção brasileira neste momento. Cara, vamos lá. Primeiro que, assim, vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Me parece muito mais que o que o Flávio Prado falou ali é um feeling do que necessariamente uma informação, uma opinião, né? Tá cotado. Eu acho que ele vai ficar cotado porque se ele ganha esses campeonatos, ele fica forte na fita, pode ser que seja diante desse cenário, que de fato é complexo, porque há essa discussão, quem que vai substituir o Tite? O Cuca, que era o grande cara entre os brasileiros, cara, tá fazendo um trabalho pífio no Atlético Mineiro, um trabalho horroroso. O ex-técnico turco lá, acho que ele tinha 4 derrotas no ano inteiro. O Cuca já passou as derrotas do cara em um mês, né? Então, assim, eu sei que é uma outra, pegou adversários mais difíceis, aquela coisa e tal, mas tem feito um trabalho muito ruim no Atlético Mineiro até aqui e perdeu campeonatos importantes. O Brasileirão ficou para trás, a Copa do Brasil já o próprio turco havia perdido e a Libertadores perdeu daquela maneira vexatória, aquela maneira que foi heróica pro lado do Palmeiras, mas de maneira assim humilhante pro lado do Cuca, que não conseguiu ganhar o jogo com 2 jogadores a mais, assim, não conseguiu criar praticamente nada com 2 jogadores a mais. Foi uma tristeza absurda pro lado do Cuca, e depois que foi humilhado pelo Abel Ferreira na entrevista de maneira elegante, e sentiu, né? Sentiu bastante. Não, caiu muito. E ele concordou depois, você viu isso? Ele chamou uma coletiva e aí ficou feião pro Jorginho, né? Que passou aquele recibo bizarro na semana passada. O Cuca, na segunda-feira, chamou uma coletiva e concordou em tudo que o Abel disse sobre aquele jogo Palmeiras e Atlético Mineiro, que o Palmeiras se classificou na Libertadores. Concordou com o Abel, disse que, de fato, ele deveria ter colocado um jogador dentro da área para tirar os zagueiros do Palmeiras da linha ali, bagunçar um pouco o sistema defensivo do Palmeiras, não fez. E isso custou a classificação do Atlético na Libertadores. Falou também da derrota que teve pro Goiás no último sábado, em casa, no Mineirão. É isso, cara. O Cuca tá... O Cuca, que era cotado, tá numa descendente, e o Dorival, que tá numa ascendente. A gente não sabe, né? Se o Flamengo perde a Copa do Brasil e perde a Libertadores, aí já muda tudo. Eu concordo, foi mais um feeling do Flávio Prado do que informação, mas não duvido nada, cara, que se ganhar... Vão falar do nome, vão falar porque ele deu certo no Flamengo com os Camarões, etc, etc. Mas acho que não é um nome. Então, o ponto é, citei o Cuca para dar um exemplo de um cara que estava sendo cotado até pouco tempo atrás, que hoje me parece que não está mais.
né? A gente sabe que o Abel Ferreira, me parece que ele vai ser um cara que vai ser procurado. O problema do Abel Ferreira para mim é que eu acho que ele não vai aceitar, porque não me parece que faz parte do plano do Abel treinar uma seleção nesse momento da carreira dele. Eu acho que o Abel é um cara extremamente é um cara que diria não para a seleção. Se você convida o Dorival, se isso acontece, ele tá no Flamengo, pode estar onde for. Você fala, Dorival, você vai comandar o próximo ciclo da seleção. Tchau e benção, Flamengo, quem quer que seja, contrata na hora, não tem nem discussão, né? Porque a gente sabe a importância que é para o técnico brasileiro, até mesmo aparecer em outros mercados, treinando a seleção brasileira. Como foi com o Tite, enfim. Eu não duvido que o Dorival aceitaria. Mas a gente, de fato, vive um dilema. Quem vai ser esse nome? Como eu falei, acho que não vai ser o Cuca, o Renato, como o próprio apresentador lá da Jovem Pan falou, ninguém fala mais o nome do Renato. Aí, de repente, o Dorival em alta, aí os caras tentam o Abel, não conseguem. Quem que eles vão buscar? Vão buscar um Jorge Jesus, que temos uma lembrança dele de 2019, mas os últimos trabalhos do Jesus são fracos. Você vai tentar um Carlo Ancelotti, que deixaria o Real Madrid? Acho pouco provável. Ou você vai tentar uma outra aposta de treinador europeu? O Flamengo trouxe duas. Aí, um auxiliar do Guardiola e um técnico da Polônia, os dois deram muito errado. Então, assim, o que a seleção vai fazer? Não duvido que, de fato, se o Dorival sair grande do Flamengo desse ano, ganhar aí a Copa do Brasil e a Libertadores, eu não duvido que ele seja procurado. O ponto é, eu concordo com isso? Também discordo. Eu acho o Dorival um bom técnico. Acho ele melhor que o Cuca. Acompanhei muitos anos de Cuca e de Dorival, ambos no meu time. Sei bem do que eu tô falando. O Dorival é superior ao Cuca, na minha opinião. Tudo bem concordar também, porque eu acho que são técnicos de níveis parecidos. Mas o Dorival é um cara que tem uma visão, para mim, um pouco melhor em termos ofensivos. Sempre teve problemas defensivos e melhorou isso no Flamengo esse ano. Tem o desempenho defensivo do Flamengo, apesar de muita gente reclamar da falta de combate ali e tal, em números é muito bom o desempenho defensivo do Flamengo. Tá evoluindo, isso ninguém discute. Vinha já de um bom trabalho no Ceará, também ninguém discute. Agora, para mim, seleção é excelência. E o Dorival, por melhor que ele seja nesse cenário do futebol brasileiro, ele estava desempregado, como lembrou o Flávio Prado 6 meses atrás. Ninguém lembrava de Dorival. O Santos teve várias chances de trazer o Dorival, e que ele foi discutido várias e várias vezes e não quis nem saber. Outros times tiveram a chance de buscar o Dorival e também não quiseram nem saber. E aí, 6 meses, o cara virou o grande suprassumo do futebol brasileiro? Não. O Tite, para chegar na seleção, ele construiu um trabalho longevo no Corinthians, de muitas conquistas e de anos, com times treinando times diferentes, para poder, inclusive tendo ano sabático no meio disso, se reinventando, saindo do empatite e montando um time em 2015 mais vistoso. Passou por várias etapas para chegar na seleção, independentemente se vai conquistar o Hexa ou não, fazer um bom trabalho, fazer bons ciclos que o Tite fez, né? Então eu acho que seleção é excelência. E o Dorival precisa ainda de mais tempo treinando um grande clube como o Flamengo, demonstrando, se ele ganha tudo isso esse ano, como que ele se comportaria ano que vem? Como seria um trabalho do Dorival após ganhar tudo no ano seguinte? Tudo isso é importante para a gente saber se ele lá na frente tem estofo para treinar a seleção, mas não agora. O problema é que não há opções. E as opções que há, pelo menos as que eu acredito que sejam mais plausíveis, não acredito que digam sim para a seleção. Agora, pensando que a seleção é excelência, eu tentaria de tudo para trazer Abel, tentaria de tudo para buscar nomes importantes da Europa. Acho difícil. E nesse cenário, cara, para quem teve Dunga até pouco tempo atrás, quem teve Filipão até pouco tempo atrás, que assim, para mim, já estava desatualizado, voltou a se atualizar depois da passagem pela seleção, depois do 7-1, que comandou o Palmeiras, mudou o auxiliar, aquela coisa toda, mas ali estava muito desatualizado. Então, pra gente teve Filipão desatualizado e Dunga, não me surpreenderia de hipótese alguma ver o senhor Dorival treinando na seleção, embora eu confesse que eu acho um completo absurdo. Concordo, cara. Acho que o Brasil a CBF deveria usar, cara. Aproveita que tá em crise institucional lá dentro, tá com um novo presidente. É um cara que parece que, enfim, tá com algumas ideias aí pra tentar levantar a moral da Confederação Brasileira. Cara, vai na Europa, oferece
salário legal pro Ancelotti, traz o velhão pra cá, que seria bom, cara. Acho que o Ancelotti seria um cara... Eu gostaria de ver na seleção brasileira. Ou algum europeu desses, cara. Tipo, experiente, vencedor, que já tem uma idade mais avançada. Faz o seguinte, cara. Pra trazer o Ancelotti, faz o seguinte. O ciclo da seleção vai até o final do ano. Portanto, meia temporada na Europa. Fala, Ancelotti, manda um auxiliar pra cá. Que ele vai comandar a seleção nos primeiros 6 meses. Terminou a temporada no Real Madrid, se despede, cara. No Real Madrid já há muito tempo. Faz essa temporada inteira pelo Real Madrid. Se despede e vem pra cá. Sim. Sabe, é a seleção brasileira, não é? A gente não tá falando sabe, de qualquer camisa no mundo. A gente tá falando da camisa de seleção mais importante da história do mundo, cara. Uhum. E outra, é uma entidade que tem dinheiro de sobra pra pagar. Isso não é problema. Isso não seria problema. Não é problema. Então, assim, convence o cara. Mostra pro cara um projeto. Fala pra ele, olha, não tem problema, você não precisa vir agora, depois da Copa do Mundo. Pode terminar sua temporada no Real Madrid, traz um auxiliar pra cá, pra ele já ir fazendo os monitoramentos, entendeu? E aí terminou a temporada, independentemente dos seus resultados, se ganhou, se perdeu, você vem pra seleção. O cara tá já naquela época de treinador europeu mais velho, que é a época certa pra aderir a uma seleção. Não é a época ainda do Klopp, não é a época ainda do Guardiola, que ainda tem muita coisa pra fazer em termos de clubes. O Ancelotti, se quiser, também tem. Mas eu acho que é um cara que poderia, sabe, dar um pause assim na carreira, ter um trabalho mais tranquilo, porque a seleção você não tem jogo direto. Então poderia ser muito bom para ele. E outra, se o Ancelotti, depois de ter ganhado tudo que ele ganhou, por todos os times o cara ganhou as 4 principais ligas do mundo, cara. Em todos os times que passou, né? Em todos os times. Se o cara me ganha uma Copa do Mundo com a camisa, aí a carreira dele, ele vai entrar pra história como o maior técnico em termos de títulos de todos os tempos. Eu já acho ele um puta de um técnico que muitas vezes é tratado como, o Ancelotti. Não, cara, o Ancelotti é vencedor pra caralho, velho. O cara é muito vencedor, assim como é o Guardiola, assim como é o Klopp. É um cara que, por onde passou, levantou taças. Um time que não joga um futebol vistoso, aquele papo de sempre. Mas, cara, o cara é empilhador de taças, velho. Ô, Felipe, o Marcelo Melo comenta aqui, esses caras não querem sair da Europa. Cara, pra treinar a seleção hoje, não precisa nem sair da Europa. A seleção só joga na Europa, cara. Tem época de amistosos, os negócios, sabe? Exato. E outra, depois eu tenho que jogar aqui, eliminatória, nada que o cara não jogue e depois vá pra Europa. Continua o monitoramento de lá. O cara não precisa ficar vivendo no Rio de Janeiro, na sede da CBF. Combina com o cara, tudo é uma questão de combinar. Você vai morar em Madrid, você vai monitorar tudo daí. Qual que é o problema? E aí, quando tiver jogo, você vem pro Brasil, ou vai pra onde a seleção vai jogar. Qual que é o problema, cara? Nenhum. Entendeu? Nenhum. E hoje você acompanha futebol de qualquer lugar do mundo, cara. Você tem a internet cada vez mais dinâmica, com cada vez mais alcance em todo o planeta. Você pode ver campeonato da China agora ao vivo se você quiser, tá ligado? Você consegue acompanhar, cara, basta você querer. Agora, essa questão do próximo técnico da seleção vai ser algo muito discutido, debatido e, cara, eu acho que a oportunidade nunca esteve tão palpável assim pra gente ter um cara de um nível do Ancelotti que a gente tá falando, um cara vivido, experientíssimo em várias ligas do mundo, que agregaria o futebol brasileiro mesmo sendo um cara de uma filosofia de jogo mais pragmática. Mas me surpreenderia muito se a CBF fizesse isso. Eu acho que eles vão tomar o caminho mais óbvio de tentar um brasileiro, e aquele papo de sempre, a seleção brasileira não precisa de um estrangeiro. Você viu o próprio Tite no Flow falou esses dias, eu não vou opinar, mas pra mim tem que ser um brasileiro. Não, isso é de uma... Corporativismo. De um corporativismo com os amiguinhos. Meio xenófobo, não é não? Sabe, assim, e aí que eu fico, cara. Puta, eu lamento. Eu assim, os caras vão falar, inveja, não sei o que. A gente começou o nosso podcast há muito pouco tempo, com muito menos estrutura do que os caras têm. Mas assim, falta, sabe? Eu fico vendo esses podcasts e falo, porra, e o cara não pergunta por quê? Se o Tite tá aqui, no nosso estúdio aqui, o cara fala, eu não vou comentar, mas eu prefiro seja. Mas, Tite, por quê? Qual a razão? Qual que é o problema? Qual a razão? Os caras não perguntam, deixa e passa a pergunta, sabe? É falta de tato jornalístico. O cara leva o Tite,
uma puta oportunidade lá, o cara me dá uma resposta dessa que pautaria a mídia, e os caras deixam passar, os caras são fracos, com todo respeito. São fracos.